Pronto. E aí eu recomeço dizendo o que eu já disse. Boas-vindas a todos. Obrigado pela participação de vocês aqui no Teografos, que está recomeçando agora nesse ano de 2025, né? O ano só começa depois do Carnaval, mas fevereiro serve como início. E a dinâmica que eu estava planejando para essa retomada é a gente ter uma frequência mais regular, né, dos nossos encontros, na forma desses cursos programados e encontros semanais, dentro de um grande tema, né, para a gente desenvolver. Acho que a gente acaba consolidando mais o, o aprendizado e aprofundando mais a discussão. É, E para começar também, né, curiosamente, a gente vai abordar o livro do Gênesis, né? Essa ideia no princípio. Então vamos começar pelo início, né? Para a gente não se atrapalhar. A minha intenção é que ao longo das nossas jornadas a gente não se perca. Ixi, espera aí, só um instante. A gente não se Pronto. A gente não se perca em termos de ficar preso a um único assunto, que a gente vá desenvolvendo assuntos variados, mas que eles tenham uma, uma natureza sedimentar, né, dentro da nossa jornada. E só como a gente está gravando, eu vou, usando aqui os controles que o Zoom me dá, eu vou mutar vocês, mas como a gente sempre faz, isso não significa nenhum constrangimento para que vocês fiquem contidos aí, é só para a gente organizar os ruídos de fundo. Sempre tem um cachorro latindo, uma ambulância passando, um telefone tocando. Então vou mutar vocês aqui para que não fique constrangedor para ninguém. É, Beleza. Bom, nesse início de jornada, então, Nossas, nossos encontros vão ser todas as segundas-feiras, das 8h30 às 10 da noite. Em princípio, essa vai ser a nossa jornada. Os encontros vão ser gravados e disponibilizados para vocês, tá? O único controle que eu estou fazendo é desse de receber o material quem está efetivamente inscrito no curso, né? Então, todos vocês se inscreveram efetivamente no curso, e aí vocês vão receber os links de acesso dos vídeos, os materiais extras e tudo mais, tá? O único controle que eu estou fazendo. Mas nada impede, né, de alguém que não esteja inscrito, participe, eventualmente esteja aqui com a gente, só vai sair do meu controle para receber os materiais direitinho, né? E a minha ideia também é que vocês, não sei qual utilidade teria isso, mas que recebam um certificado do Teografos no final de cada jornada, né? Não sei para que vai servir, mas vocês vão ganhar um presente dessa essa grande empresa lucrativa chamada Teografos. Bom, vamos começar então nosso trabalho. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides aqui que eu preparei, algumas telas, só para a gente ter um eixo de trabalho, mas isso não significa que a gente vai se deter exclusivamente aqui no que está escrito, não. É só para a gente organizar o raciocínio e a gente ter uma trilha, né, para explorar. Então, já vou fazer isso agora. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ah, tirar isso daqui, espera aí, só para eu voltar a ter os controles aqui. Suspeito que vocês estão vendo uma tela compartilhada com a capa do curso, conforme o banner de divulgação, né? É isso mesmo? Confere, né? Beleza. Maravilha.
Bom, então, outra coisa que eu tinha passado para vocês também é que a previsão é que o nosso curso tenha 14 encontros, tá? Distribuídos aí ao longo dos meses de fevereiro, março, abril e maio, tá? A gente vai nessa jornada do livro de Gênesis até o mês de maio, é, com algumas pausas já programadas no calendário que eu distribuí para vocês por e-mail, tá? Então, um dos e-mails tinha lá essa agenda dos encontros. Se não me engano, o mês de abril é o que vai ficar um pouco mais prejudicado. Tem apenas 2 encontros, mas já está lá tudo organizadinho. Então, vamos começar efetivamente a nossa jornada. Então, o curso, né? Vamos primeiro identificar aqui qual vai ser o nosso objetivo aqui dentro desses encontros. O objetivo desse curso de 14 encontros, eu poderia enunciar dizendo o seguinte, que é explorar possibilidades de leituras contemporâneas do livro do Gênesis, articulando com outros campos do saber e visando essencialmente a produção de sentidos. Esse é um aspecto fundamental do que a gente vai fazer aqui na nossa jornada. Primeiro, a noção do contemporâneo, né? De certa forma, a gente pode, por conta disso, entrar em alguns choques com determinadas leituras mais tradicionais, que eventualmente não são contemporâneas, mas são repetições de leituras do passado. A gente pode entrar em choque com isso. E também a ideia de produzir sentidos. A produção de sentidos é, sem sombra de dúvidas, a tarefa mais arriscada que a gente pode se meter num curso como esse ou lidando com um material como esse. Quando eu falo de produzir sentido, uma das ideias envolve a gente ser criativo, ser imaginativo na hora de lidar com um material como o livro do Gênesis. E a gente precisa organizar algumas ideias para que a gente faça isso de forma proveitosa, produtiva. Talvez a gente precise, pelo menos, enunciar, levantar, identificar alguns princípios norteadores para essa tarefa de produção de sentido, ver, identificar que isso é uma atividade autêntica, isso não é nenhuma loucura, mas sim, talvez uma forma contemporânea de lidar com materiais importantes, como um livro qualquer da Bíblia. Lembrando até de uma das postagens que eu fiz lá no nosso canal do Instagram, lá do Teografos, o texto do como ler o que é um clássico, né? O que são os clássicos. E aí, justamente a ideia dos clássicos estarem associados a poderem sempre ser ressignificados, né? Então, o clássico ele acaba tendo um novo sentido a todo encontro que a gente tem com ele. Para a gente que está, talvez, um pouco acostumado a lidar com esse material bíblico, né? Produzir sentido é uma tarefa que a gente não costuma estar habituado. A gente está mais acostumado a descobrir o sentido, não a produzir. E a ideia de descobrir um sentido coloca o estudante daquele texto numa postura um pouco mais passiva, no sentido de que alguém produziu um sentido no passado, ou alguém possui autoridade para produzir um sentido, e o meu trabalho é minerar o que tem em torno daquele texto para descobrir qual é esse sentido que eu desconheço hoje. Mas a minha proposta aqui, e vai ser a proposta que eu pretendo seguir ao longo de vários cursos que a gente venha a ter, é justamente essa ideia de a gente ser o construtor desse sentido, da gente assumir as rédeas da significação de textos como esse, da gente brincar de dar sentido a textos como esse.
arriscar, como se fosse um laboratório. A gente aqui tem uma liberdade total de trabalho. A gente não está subordinado num ambiente como esse a nenhuma confissão religiosa específica, a gente não está subordinado a nenhuma instituição específica, a gente não precisa se dobrar a nenhum interesse específico, mas, na verdade, o que nos move aqui é o interesse pelo texto. O interesse em ver a riqueza de significado que esses textos tão antigos possuem e como eles ainda podem dizer algo para o nosso tempo. Quem sabe, né? Esse esforço talvez seja o nosso em ler textos tão clássicos como um livro de Gênesis, né? E tantos outros da Bíblia e fora dela, né? Então, essa é a ideia dos nossos objetivos aqui na nossa jornada. E como pontos de partida para a gente buscar esse objetivo, a gente vai trabalhar com o método histórico crítico, que eu não sei se vocês têm experiência com esse método de trabalho, mas é um método importante para a gente começar a trabalhar com um texto típico, como o texto do Gênesis, um texto bíblico, um texto dessa natureza. Então, já aviso a vocês que o nosso ponto de partida vai ser esse método histórico crítico, que a gente vai aprender ele meio que ao longo. A gente vai descobrindo como esse método funciona ao longo da nossa jornada. É, como segundo ponto de partida, um esforço para suprimir os dogmatismos, no sentido de, se a gente recebeu um determinado sentido como pronto e acabado e correto, a gente vai colocar diante desse sentido supostamente pronto, acabado e correto um grande ponto de interrogação e perguntar: será? Por quê? A gente é que vai brincar de dar sentido ao texto. Então, suprimir os sentidos dados, né? Talvez concordar com alguns, se for o caso, se for o caso, tá? Mas o simples pressuposto de não assumir um determinado sentido como o sentido único e final já nos coloca num caminho interessante aqui para a gente trilhar. E o terceiro e último ponto de partida é a abertura para experimentos de leitura completamente novos, né? Como eu estava dizendo, a ideia de brincar de fazer sentidos como se a gente estivesse num laboratório aqui. E nada melhor do que uma experiência compartilhada, um grupo bastante rico de formações diversas, de experiências de vida diversas, para a gente brincar de fazer um texto ter sentido. Beleza? Então, esses são os pontos de partida, essas são algumas das nossas intenções para a gente se situar. Diante do que eu falei, eu pergunto a vocês se tem alguma dúvida, algum questionamento inicial, algo que já possa ser lançado aqui como algum esclarecimento necessário. Bom, não havendo então, vamos em frente. Para a gente começar a nossa jornada, eu queria propor para vocês, tá? Propor para vocês. Isso já é uma espécie de rascunho de ideia que eu estou jogando no colo de vocês. Não é nada de outro mundo, mas é só uma estruturação que talvez a gente não encontre de maneira tão óbvia assim quando a gente vai lidar com esses textos. Que é o que eu estou chamando aqui de camadas de sentido. Tá? Como se a gente pegasse um texto, qualquer que seja esse texto, uma notícia de jornal, um texto bíblico, uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, um texto filosófico do Platão, e eu já me achegasse para esse texto com a noção de que esse texto possui
algumas camadas de significado. Bom, como eu disse, até aí, nada demais. Então, inicialmente, estaria aqui o nosso material de trabalho, texto num livro. O primeiro sentido que a gente exploraria desse texto é a gente encontra nessa camada que eu chamaria de camada literal. É o mais imediato, é o que está no nível mais baixo de proximidade ali com o texto. É o sentido imediato, é o das palavras por elas mesmas. É o sentido em que eu pego o dicionário e entendo o significado denotativo de tudo que está ali. Eu sei o que as palavras significam, sei como elas se articulam, e isso é uma camada de sentido. Eu sei ler minimamente aquele texto. Para muita gente, resolver o problema dessa camada literal já é um problema. Se a gente considera um país como o nosso tão diverso em termos de nível de escolarização, atingir essa camada literal, ou seja, entender o que está escrito, já pode ser um desafio. Em princípio, esse não é o nosso problema aqui. Do grupo, eu conheço vocês, via de regra, todo mundo lê o texto e sabe que está escrito ali, salvo uma palavrinha ou outra que não faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Mas, via de regra, todo mundo lê o texto e sabe o que está escrito ali. A segunda camada já é uma camada um pouco mais inventiva, que eu chamaria aqui dessa camada alegórico ou alegórica tradicional, onde eu leio o texto e percebo nele a possibilidade do uso de linguagens figuradas, por exemplo, alegorias, uma linguagem figurativa, símbolos ali presentes, que eu posso, aos poucos, e em função do uso daquele texto, atribuir sentido por alegoria. Nos textos clássicos de filosofia, a gente encontra muitas alegorias. Uma das mais famosas é a alegoria da caverna de Platão. A alegoria. A, a como é que chama? A carroça dos cavalos emparelhados representando o trajeto das almas, outro texto de Platão. E para manejar um texto sagrado como a Bíblia, a gente também pode identificar vários sentidos alegóricos nesse material e que a tradição vai sedimentando determinadas alegorias como as alegorias corretas. E isso acaba sendo muito utilizado até para a construção de determinadas doutrinas, dogmas, formas padronizadas de compreender um material textual tratado como sagrado no âmbito de uma confissão religiosa qualquer. Uma terceira camada seria essa histórico-formal. Eu dou um passo a mais, além dessas possibilidades, dessas camadas, e vou começar a fazer outro tipo de pergunta para o texto, como, por exemplo, que história está por trás desse texto? Que estruturas esse texto se utiliza para se apresentar? Que estilos literários, por exemplo, estão presentes nesse texto? E como que essas informações, a história, as formas, acabam nos ajudando a dar sentido para esse material? Então, eu saio do mero significado das palavras, avanço mais um pouquinho, identifico a possibilidade das palavras terem algum significado simbólico, figurativo, mas reconheço que isso foi bastante utilizado para consolidar tradições, mas eu continuo meu interesse no texto e percebo que os textos têm história, história que envolvem ambientes, pessoas e tem formas que me ajudam a compreender como que tudo isso se articula.
E, por fim, a última camada dessa estrutura aqui, que eu estou chamando aqui de uma camada poético-existencial. Seriam essas quatro camadas para a gente lidar com um texto como esse. Essas camadas, elas têm, vamos chamar de níveis ou ênfases, melhor dizendo, de trabalho. Mas a gente precisa fazer uma separação brutal entre algumas delas. Eu vou usar uma linha forte dividindo essa camada literal e a camada alegórica tradicional das outras duas ali de cima. Elas são radicalmente diferentes. Elas têm objetivos diferentes. Além disso, essa camada histórico-formal, ela também precisa ser separada daquela última, porque os métodos de trabalho são muito diferentes. Os objetivos também são diferentes. E aí, essa camada literal, essa camada alegórica tradicional, em geral, a gente observa ela subordinada a determinados esquemas já pré-estabelecidos. Existem regras ou valores dados como verdadeiros, como ponto de partida, e eu só posso articular o sentido dos textos dentro daquela caixa de ferramentas limitada. Isso é uma característica dessas duas abordagens. Eu fico muito restrito em termos de sentido que um texto pode ter, porque as regras do jogo foram dadas a priori e elas oprimem o texto, limitando ele de significado. Esse acaba sendo, naturalmente, o campo da ortodoxia. No vocabulário religioso, o ortodoxo articula muito bem esses dois tipos de leitura. Uma igreja tradicional lidou com essas duas formas de trabalho durante séculos e, como instituições, se estabeleceram como tais com muita força. Nossa, como que o sentido mais imediato das palavras e alegorias tão imediatas têm um poder danado. São úteis, uma vez que alguém dê as regras do jogo. Mas tem mais coisa por aí. Nessa camada histórico-formal, eu começo por uma espécie de desconfiança, quem sabe, a permitir que o texto que me interessa ele dialogue honestamente com outras disciplinas. Por exemplo, quando a gente lida com um texto como o da Bíblia, uma linguagem no campo da ortodoxia vai dizer o seguinte: o que está na Bíblia é absolutamente 100% correto. Tudo que está lá é preciso. É uma forma de compreender o texto bíblico. Está muito dentro do vocabulário ortodoxo. Aliás, esse é um nome, que é um princípio de interpretação, o que se chama de inerrância das escrituras. É uma coisa assim pomposa, a inerrância das escrituras. É um princípio de interpretação, assumo isso como verdade. Mas quando eu coloco um texto como o, o da Bíblia, por exemplo, para articular, para dialogar com outros campos do saber, como, por exemplo, a própria história, eu já vejo que determinados eventos que foram narrados de uma determinada forma são visões muito específicas de um evento histórico que é uma entidade, vamos chamar assim, muito mais ampla. Narrar uma história já é tomar partido. A história em si tem várias nuances que podem ser exploradas, e, na verdade, é o conjunto de todas essas nuances que formam a história de fato. Quem explora muito essa noção, e são textos muito legais para a gente perceber o valor das histórias secundárias para a gente compreender a grande história em que a gente está imerso, é o Walter Benjamin. Ele vai trabalhar com a noção de história justamente cavucando fragmentos de história, até individuais, das pequenas comunidades, e pensando que aquela história monumental ela é muitas vezes intencional. Outros campos do saber, as ciências,
ciências naturais, a biologia, a física e tudo mais. Bom, nessa camada histórico-formal, eu coloco um texto como o texto da Bíblia ou qualquer outro texto desses clássicos no âmbito da academia, vamos chamar assim. É o campo científico. E a quarta camada é uma camada que a gente faz a gente toma, assume a possibilidade de fazer um exercício muito desafiador, que é exaltar o leitor. Porque em todas essas outras camadas rola uma espécie de subordinação. Eu me subordino a um determinado conceito, eu me subordino a um determinado saber. Eu sou colocado em contato, em confronto com outro campo do saber, mas eu sempre preciso abaixar minha cabeça ao que se sabe sobre aquele assunto. Mas agora, nessa camada poético-existencial, cada leitor vai ter a sua autonomia para ler o texto e para criar sentido, para produzir algo novo a partir daquele material. Essa experiência de exaltação do leitor, ela não é assumida por nenhum dos outros esquemas. É a primeira vez onde a gente traz para o sentido do texto o leitor do texto. E isso tem muito a ver, tá? Isso tem muito a ver com, vamos chamar, né? Talvez seja um exagero da minha parte, mas vou simplificar dessa forma. Com as próprias teorias modernas, ou melhor dizendo, contemporâneas de literatura. Afinal, o texto que a gente tem ali na nossa frente é um material literário, em alguma medida. E o campo da literatura se desenvolveu no final do século XIX, século XX, no sentido de buscar o papel que o leitor tem para atribuir sentido a um texto. E a gente tem expoentes nessa área, como, por exemplo, o Paul Ricoeur. A gente tem uma série de filósofos que trabalham dentro dessa toada de buscar um sentido vital de cada leitor na experiência de leitura de cada texto, fazendo com que cada leitor encontre um sentido particular, único, experimentado com aquela leitura. Como se eu, lendo o texto de Gênesis 1, e a Gilda, lendo o texto de Gênesis 1, por exemplo, nós identificássemos naquele texto sentidos radicalmente diversos um do outro e ninguém dissesse para a gente o seguinte: algum de vocês está errado. Não, são sentidos possíveis dentro das possibilidades de construção do sentido que cada leitor vai explorar. É lógico que isso demanda uma responsabilidade desse leitor. Quanto mais imerso na realidade, quanto mais experimentado em termos de vida, esse sujeito vai poder explorar os textos com mais profundidade, vai poder criar sentidos mais interessantes. O sujeito isolado, que vive ilhado unicamente, sem se articular com ninguém, ele vai ter essa experiência de produção de sentido muito limitada. Mas ainda assim, não são experiências inautênticas. São experiências possíveis, autênticas, com maior ou menor abrangência. E que vão ter um sentido mais forte ou mais fraco, dependendo do nível de validade que essas leituras vão ter. Eu não sei se o que eu estou fazendo está se estruturando com algum sentido para vocês, mas lembrem-se das experiências de leitura a que vocês forem submetidos e o quanto que determinadas leituras foram impostas como certas e o quanto que uma determinada capacidade criativa de ler foi tolhida porque alguém disse: não, isso que você está lendo dessa forma não serve. Mas não serve a qual propósito? Não serve a quem? De repente serve para mim, né? E aí a gente, dentro dessa camada poético-existencial, a gente mergulha no que a gente pode chamar de campo criativo de leitura, né? Assumir a possibilidade do autor, desculpa, do leitor ser um autor.
O leitor acaba sendo um coautor daquele texto. O, havia alguém com a caneta na mão que transcreveu em palavras uma ideia, um sentimento, um conceito, uma história, mas aquilo não se restringe àquele, àquele texto e àquele autor. O sentido ele vai se desdobrando de formas ricas, conforme esse texto vai sendo lido, não só ao longo do espaço, mas ao longo do tempo. Locais vão ler o texto diferente, ao longo dos tempos o texto vai ser lido de maneira diferente. E se a gente pensar, isso aconteceu de maneira controlada, com o próprio texto da Bíblia. Só que, assim, isso ficou meio que na de chava. Ninguém comenta, porque sempre se corre o risco de você, numa leitura criativa, ferir suscetibilidades de leituras que foram padronizadas. E aí, isso pode ser desinteressante ao ponto de muita gente ter sido chamado de herege ao longo da história, porque simplesmente pegou uma palavra e leu diferente. Vou dar um exemplo para vocês. É, quando se fala, por exemplo, que Deus é bom. Poderia ser uma frase aí que a gente encontraria nos clássicos da literatura. Deus é bom. E a gente pensa também a possibilidade do homem, o homem consciente da sua humanidade, o homem responsável, também ser bom. Então, duas frases. Deus é bom, o homem é bom. Esse homem específico, esse ser humano responsável, consciente e tudo mais. Ao longo da história, esse é bom pode ser interpretado da seguinte maneira: é bom da mesma forma com que Deus é bom, ou o ser bom de Deus é diferente do ser bom do homem. Existiria, por um lado, uma equivalência, ou por outro lado, uma analogia. E essas diferenças, por exemplo, um rascunho, a brincadeira que eu estou fazendo aqui com vocês, acabou taxando uma ideia de heresia e a outra de ortodoxia. O simples significado da palavrinha é. É igualmente ou é por analogia? É por semelhança? Até o próprio verbo ser ficou em xeque nessa situação. Isso, na época dos medievais, foi a grande confusão. Todo mundo era chamado de herege porque trocava o significadinho da palavra é. Entendeu? Uns entendiam de um jeito, outros de outro, e por aí vai. Uma confusão danada. Mas faz parte da brincadeira. Ou seja, isso sempre foi trabalhado. Só que isso ficava detido na mão de alguns autorizados a fazer esse exercício. Se ele tocasse numa ferida, ia ser condenado de alguma maneira. Mas a gente precisa perceber que parece, né, que rola uma abertura de possibilidades dentro dessas camadas e que talvez a última camada seja mais rica em termos de possibilidades de sentido. A gente vai agregando, né, significados para aquele texto. E nessa ideia de agregar significado, a gente tem umas palavrinhas importantes aqui para a gente distinguir. Uma delas é a palavrinha exegese. E talvez alguns de vocês já tenham experimentado no manejo com um texto tipo da Bíblia, um texto do direito, fazer a exegese desse texto aqui. O que, que seria essa exegese? Eu vou tirar do texto o significado. Vou extrair dele algo de proveitoso. A ideia de que existe algo enterrado lá no texto e que o meu trabalho é descobrir o que está lá enterrado e resgatar. Isso é o que é articulado nessas três camadas de trabalho: o literal, o alegórico tradicional, o histórico formal.
tem algo que está dado ali e que cabe a mim, como um interessado naquele texto, estudar e descobrir. Em última instância, seria isso. Só que existe uma outra palavrinha que é parecida com exegese, que a gente chama de exegese. É bem parecidinho, mas por conta desse início aqui tudo muda. Exegese. O ex tem a ideia de para fora, mas o ex tem o sentido de para dentro. Então eu, como leitor, vou mergulhar no texto. Ao invés de tirar algo do texto, não, eu é que vou para lá. É outro movimento, é um outro sentido de trabalho. E aí, para tornar isso um pouquinho mais claro, eu até brinco aqui dizendo os sentidos da construção de sentido. Está aqui o nosso texto, alguém interessado no texto, pode ser a Helena, daqui a pouco, está ali. Esses livros aqui, o que eu faço com eles? Num primeiro trabalho, seria feita a exegese, de tirar alguma coisa dali, de descobrir algo que está escrito, que seja o significado imediato das palavras, né? Sou guiado para fora do que está lá dentro do texto, e um segundo serviço que é de mergulhar naquele texto, ou seja, eu vou para dentro daquele material, mas é lógico que esses dois trabalhos eles se alimentam mutuamente. Essa que é a ideia, a exegese e a exegese. Nessa brincadeira toda, o que está em jogo? Que ao lidar com o texto como o texto bíblico, eu tenho, por um lado, a ideia de tornar aquele texto um objeto. É uma postura objetiva daquele texto. O texto é um objeto. Eu vou manejar aquele texto daquela maneira. Mas, por outro lado, o que essa exegese permite a gente fazer é levar ao texto uma subjetividade, que ela sempre foi condenada à subjetividade. E a gente, na verdade, aqui precisa fazer um resgate da subjetividade. Essa sua interpretação é muito subjetiva. Que bom, mas é isso que a gente quer. Essa subjetividade justamente vai levar para dentro do texto quem eu sou, com a minha visão de mundo, com as minhas perspectivas, e me coloca como responsável único por aquela forma de dizer algo sobre o texto. É uma atividade arriscadíssima. Eu posso dizer um bando de abobrinha levando essa minha subjetividade para lidar com material como esse. Sem sombra de dúvidas. Mas a gente, estando consciente desse trabalho, talvez a gente pelo menos pense duas vezes no sentido de para que serve esse sentido que eu estou levando para o texto? O que eu faço com isso? Será que isso serve para mais alguém? Que tipo de valores estão sendo carregados nessa minha subjetividade com que eu lido com material textual? Vou pegar um outro exemplo. Imagina que você está lendo é, o texto do Interpretação dos Sonhos, lá do Freud. O texto é um clássico, texto importante na história ocidental recente. Você pode, como um pesquisador lá do Freud, saber o ambiente em que o Freud foi criado, o nível de formação, os interesses dele na área médica, que tipo de inspirações ele teve, quem era o público dele, o tipo de artifícios literários que ele usava, o significado das palavras novas que ele trouxe para a comunidade psicanalítica que estava se formando naquele ambiente. Isso tudo é exegese. Mas uma vez que eu pego aqueles textos e, como interpretador daquele material, articulo aquilo de alguma forma com a minha existência, que tem outras experiências, outros vocabulários, outra forma de conceber o mundo e a realidade, e uso esse ferramental, essa matéria-prima, melhor dizendo, para construir um sentido, aí a gente está fazendo exegese. Estou mergulhando naquele texto para levar sentido a ele, né? E justamente o esforço colaborativo
é que faz com que a gente possa enriquecer as nossas capacidades de leitura de textos tão importantes como esses. Né? Eu falo, poxa, aquilo que a Solange comentou, que tem um significado rico para a vida dela, aquele textozinho, aquela frase perdida naquele mar de parágrafos. Caramba, poxa, interessante, porque aquilo traz uma visão assim, e aquilo era um sentido que a Solange criou dentro da experiência de vida que ela teve, de manejo daquele material. Não tem nada de inautêntico nisso. Antes, pelo contrário, a gente precisa resgatar essa potência que cada um de nós tem. Tá? Bom, para a gente aqui, a nossa brincadeira. Eu tô só adiando, né? Falar do Gênesis para vocês, né? Para vocês não ficarem tristes, eu vou hoje, né? Eu vou fazer menção a um único versículo do Gênesis aqui. São 50 capítulos, mas eu vou fazer menção a um único versículo aqui, porque o nosso trabalho de manejo do texto vai começar no nosso próximo encontro. Hoje é preparação ali, hoje é o esquenta. Bom, então a nossa intenção aqui é a gente tentar articular um lado de exegese, com essa camada histórico-formal, e, por outro lado, a camada poético-existencial. Ou a gente vai tentar que essas camadas deem as mãos de alguma forma, se é que isso é possível. Tá? Se é que isso é possível. Aqueles lados lá do literal e o alegórico tradicional, eu, com toda tranquilidade, eu vou dizer para vocês, olha, isso daí você trate domingo na sua comunidade de fé, com um grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Ali você significa todos os símbolos de uma forma mais homogênea, tal, combina com a galera dentro daquelas duas camadas lá. Aqui, como a gente está livre disso, a gente vai tentar fazer o trabalho que geralmente não é feito, tá? Lidar com essas camadas histórico-formal e a outra. Ver se a gente sai alguma coisa nova, né, dessa brincadeira. Pode dar tudo errado no final. Vamos ver o que acontece. É, tá. E aí, nessa camada histórico-formal, a gente tem o método histórico crítico, a análise semiótica, que vai ver os símbolos internos das palavras no texto e tal, análise literária, das formas literárias. E, por outro lado, nessa camada poético-existencial, a gente tem como métodos a teopoética, o mito poética, a fenomenologia hermenêutica, um nome horroroso, sem sombra de dúvidas, mas que naturalmente tem muito a ver com filosofia, uma psicanálise literária, galera da área de psicologia, que está interessado nos fenômenos mentais e tal. Isso tudo é importante. A estética da recepção, né? O, as sensações que o texto produz em quem está lendo. Né? Então, são possibilidades separadas em termos de método dentro dessas camadas de leitura. E tem os três pontinhos ali que a gente não sabe nem o que é. Que a gente vai descobrindo aqui ao longo das nossas conversas. Tá? Então, por um lado, nessa nossa abordagem histórico-formal, a gente vai ter um esforço de cavucar o texto, e, por outro lado, a gente vai ter o esforço de plantar sentido no texto. Tá? São esses dois esforços aí do agricultor de cavar e de plantar. Tá? Essa vai ser a nossa brincadeira aqui. Bom, nesse momento, pergunto a vocês: alguma dúvida, algum complemento, alguma ideia, alguma contribuição, alguma percepção, algum estranhamento, algo que vocês queiram se manifestar de alguma forma? Bem, oi, Opa, fala aí, Jacker, tudo Mônica. bem? Opa. Não, só lembrar da questão do histórico, crítico, né? Eu trabalho muito nessa questão do dialético. A gente tem que trazer essa questão do dialético, né? Até quando você estava falando
depois no mergulhar, né, para dentro, né, o tirar parece meio pleonástico, mas assim, o tirar para fora e o mergulhar para dentro, eu acho que são necessários os dois pleonasmos aí. É, muito dessa coisa do dialético, mas o mergulhar, eu penso muito que precisa gerar um diálogo, nem que seja um diálogo interno, eu comigo mesmo, né, para eu mesmo me questionar. Que se a gente também não se questiona, a gente não sai, não rompe, não quebra essa barreira que quanto mais velhos, pior. Né? Eu, com meus 55 anos, né? Quantas camadas foram feitas para eu ter o medo do crítico, o medo do pensar fora, o medo do me empoderar a ponto de eu ser um leitor que eu posso dizer a minha interpretação é esse ponto, né? E eu acho que só queria trazer essa contribuição, esse alerta, esse flagzinho aí, mas super, ultra máximo interessante esse primeiro movimento aí. Muito legal esses dois movimentos aí, eu achei muito, muito jóia. É isso. O que a Mônica mencionou, a gente pode até retomar aqui a palavrinha. Esse lado aqui, ó, existencial, poético existencial. Essa palavrinha tem tudo a ver com vida real. E vida real não é vida isolada, é vida articulada, é vida dialogante, dialética, foi a palavra que ela usou. Dialética tem a ver com diálogo, com construção compartilhada, com não absolutos de sentido, mas sim a abertura para uma construção conjunta, né? É essencial o que ela falou, porque não adianta a gente se fechar numa leitura que seja única e só sirva para gente e tal. Não, a experiência de leitura é uma experiência comunitária. Aliás, textos como esse só mostraram a sua importância ao longo da história porque foram lidos por um monte de gente. E várias pessoas identificaram o valor desses textos nas suas nuances de significado. Se a gente pegar a Ilíada, a Odisseia, alguém viu valor naquilo e falou: nossa, não é que tem algumas coisas aqui que vale para uma galera se a gente pega alguns sentidos bacanas que tem aqui e a gente vê que tem uma espécie de jornada comum do ser humano, que tem desafios compartilhados, que tem uma instância metafísica que a gente desconhece, né? Então, justamente foi nessa instância dialética de leituras compartilhadas que a gente viu o valor desse material, sem sombra de dúvidas. Né? O lado existencial tem a ver com essa dialética. Perfeito. É isso aí. Obrigado, Mônica, pela lembrança, pelo destaque. Bom, então, superando isso, a gente, já que vai lidar com texto bíblico, né? É, e apelando nesse momento um pouco para esse método histórico crítico, eu vou fazer um esforço aqui com vocês que é de construir uma linha do tempo. É, eu acho, eu nunca fiz teste para isso não, tá? Mas eu acho que eu tenho uma, uma maior facilidade de compreensão das coisas por imagens. Eu sou pouco auditivo e mais é, ligado ao visual. Então eu preciso fazer um esquema na minha cabeça para eu organizar qualquer coisa. Enquanto esse esquema não está feito, não rola, né? É, a gente na formação de engenharia acaba pensando as coisas muito em diagramas de blocos, fluxogramas e tal. Isso deve ter me contaminado de alguma forma, que meu ouvido funciona com a caneta na mão, né? Então tem que fazer um desenho, né? E aí, fruto dessa minha limitação, eu vou submeter vocês a esse massacre, que é tentar organizar uma linha do tempo. Organizar uma linha do tempo. Mas do quê? Do material bíblico e, prioritariamente, do que diz respeito ao Primeiro Testamento, ao Antigo Testamento. Tá? A gente vai fazer uso dessa linha do tempo
por conta do método histórico crítico, ao longo de toda a nossa jornada aqui até maio. Tá? Então, vamos dizer assim, talvez seja do ponto de vista do conteúdo assim da nossa conversa, o aspecto formal, teórico, mais relevante do que a gente vai tratar aqui hoje, né? Que é essa linha do tempo. A gente vai fazer menção a ela o tempo todo. Bom, então, essa linha do tempo, a gente vai fragmentar ela em alguns pedaços. Um pedaço que eu não sei onde começa, mas termina ali por volta do ano 1550. Então vamos construindo isso. Um outro pedaço que vai do ano 1550 até o ano 1030. Isso tudo é antes de Cristo, tá? Uma história anterior. Mais ou menos aqui a gente tem um que eu não sei quando começa, até 1550, depois passa mais ou menos uns 500 anos. Depois a gente vai até 750, uns 300 anos aí mais ou menos. 539, uns 200 anos aí mais ou menos. 333, lógico que vocês não precisam decorar esses números, não é disso que se trata, só para ter um esquema organizado na cabeça. E por fim, o ano 63. Tá? São 6 períodos, isso é mais interessante para a gente perceber. 6 grandes períodos dessa história que o Gênesis está imerso nela. A gente vai navegar por esses 6 períodos aí. O primeiro período eu vou chamar de história primeva, história primitiva, história antiga, dê o nome que vocês quiserem. Uma história primeira. E ela se encerra ali naquele ano 1550. O que a gente tem nesse período? Memórias míticas que a gente não tem ideia do tudo que está em jogo ali, mas certamente faz parte de uma experiência memorial coletiva experimentada por um povo. Mito para gente é uma palavra super importante que a gente vai conversar sobre ela nos nossos próximos encontros aí, provavelmente já no próximo. O que esse mito vai ter significado para gente? O que é um mito? Tem gente que foi teórico só de pensar dessas coisas. São as memórias míticas. Num segundo momento, a época dos patriarcas bíblicos, Abraão, Isaque e Jacó, os super-heróis dessa história primeira, não tem para ninguém, tanto que a gente encontra ao longo de todo o Primeiro Testamento a menção, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esses caras são importantes para caramba, eles foram os fundadores de um povo. Toda a história desses hebreus do Primeiro Testamento fazem menção a eles de alguma maneira. Tudo está fixado nas memórias que se tem desses camaradas. Tem muito jogo ali de sentido da forma do povo hebreu se comportar em função deles ali. E se a gente quiser ter na cabeça uma marca assim temporal, a gente pode colocar Abraão no ano 1800 a.C. Seria diante do que a galera que pesquisa essas coisas meio que organiza essa linha do tempo, a gente vai botar o Abraão ali por volta desse ano 1800. Tá? Nessa época, o povo hebreu era seminômade, ficavam perambulando ali, de certa maneira, com seus rebanhos e tal, uma coisa não tão nômade, mas assim, minimamente fixada, dentro de uma região mais ou menos fixa. Cada patriarca tem a sua zona de atuação, a sua área de memórias mais intensa, justamente refletindo esse seminomadismo. E o ano de 1800, né, com Abraão, marca a chegada na terra de Canaã. É o evento fundante da história daquele povo chamado povo hebreu, que é o protagonista ali do Primeiro Testamento. Né? A gente pode colocar, sem sombra de dúvidas, fazer uma analogia que o 1800 a.C., com Abraão chegando em Canaã, está para
Pedro Álvares Cabral chegando em Pindorama, que depois foi chamado de Brasil, né? Então, é o evento fundante, com todas as suas características míticas, memoriais, que a gente vai organizar essa história. Esse é o bloco que a gente chama de história primeiro. O segundo bloco é o que eu estou chamando aqui de escravidão e tribalismo, que pega um período bastante intenso, mas tem como marca o evento da fuga do Egito, 1250 antes de Cristo. 1250. Personagem, super-herói envolvido, Moisés. Sem sombra de dúvidas. É um líder dentro dessa história, um líder a respeito do qual a gente tem uma tradição, um memorial. A gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, dentro de um sentido específico, que Moisés é um mito. Um mito pleno de significado, que a gente vai brincar com ele, mas nem faz parte tanto do livro do Gênesis. Depois dessa fuga do Egito, o povo começa a se organizar de alguma maneira, e a primeira forma de organização desse povo é o que a gente chama de Confederação das Tribos, fazendo menção aos herdeiros da tradição de Abraão, Isaque e Jacó, os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, se organizam minimamente espalhados numa determinada terra, numa estrutura de defesa mútua, de interesses localmente organizados, fazendo uma confederação que, ora, quebram pau entre si, ora, se organizam para se proteger de ameaças externas e vão vivendo ali aproximadamente cerca de 200 anos, de 1250 a 1030. Essa estrutura da Confederação das Tribos foi uma estrutura muito frágil, porque não adiantava o povo hebreu estar organizado dessa maneira tão democrática, tão articulada, tão moderna, se a gente quiser dizer, enquanto as nações do entorno já estavam começando a constituir exércitos muito armados e estruturadamente treinados e doutrinados para atuar de forma massiva numa política dominadora expansionista. Essa coisa fluida da Confederação das Tribos não ia aguentar um peteleco, por exemplo, de um exército egípcio, dos moabitas, daquela galera ali que estava no entorno, porque não tinha um exército, simplesmente. Eram famílias se organizando, clãs, tribos e tal, um pouco improvisados, um exército de flagelados, eventualmente, enquanto os outros já tinham armas construídas em manufaturas, organizados com algum critério de qualidade, armaduras, carros de combate, coisas dessa maneira, carros de cavalos. Né? Uma força militar acabou levando a uma nova estrutura de trabalho, que foi a monarquia. O livro dos Juízes, por exemplo, é um livro que vai dizer: olha, essa zona só aconteceu porque na terra de Israel não tinha rei. E vai ser um livro de propaganda escancarada da monarquia. O livro de Juízes é um livro de propaganda. Essas coisas só dão erradas, vocês só tomam na cabeça porque na terra de vocês não tem um rei. O dia que vocês tiverem um rei, tudo vai se resolver. Até parece, né? Bom, a monarquia em Israel, ela dura basicamente 300 anos. A gente tem os três grandes super-heróis dessa monarquia: Saul, Davi e Salomão, num primeiro momento, que a gente vai chamar de primeira fase. Tá? Saul, Davi e Salomão. Nessa primeira fase, a gente tem a inauguração do que é um elemento central nessa estrutura, que é o templo de Jerusalém. Aquilo consolida muito da nação. Pela primeira vez, o povo hebreu se identifica como uma nação, passa a ter um exército, adota políticas expansionistas, tem uma força militar, inicialmente de mercenários, mas depois um exército próprio. Até o fim do governo de Salomão, onde
o filho que herdaria o seu reinado resolve ser mais realista que o rei, resolve ser mais ousado que o pai, ele faz uma crise interna, quase uma guerra civil dentro daquela nação constituída, e o reino se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, que vai ser chamado de Israel, e o Reino do Sul, que vai ser chamado de Judá. Eram 12 tribos, oriundas de uma memória dos filhos de Jacó. 10 tribos se separam dessa monarquia herdada, tamanha revolta que eles tinham, e duas apenas ficam ligadas ao centro Jerusalém, né? No caso, o Reino do Sul, Judá. Então, a segunda fase da monarquia, que vai de 931 até 750, dura aí 180 anos, mais ou menos. Mas essa monarquia ela entra em colapso rapidamente, porque no cenário internacional começam a aparecer grandes potências. Num primeiro momento, a Assíria, o Reino do Norte é dissolvido completamente, e num segundo momento, a Babilônia, que ataca o Reino do Sul, destrói a cidade de Jerusalém e não dissolve aquele aglomerado de gente, antes os leva como escravos para sua terra para trabalhar. Não leva todo mundo, leva a galera qualificada para o trabalho. Os mais humildes, os desqualificados, os mais pobres e tal, são abandonados numa terra arrasada. Um evento marcante da, dessa tomada da Babilônia do reino de Judá é a destruição do Templo de Jerusalém. Isso coloca uma crise. O templo era o símbolo da presença divina naquela nação. Se o templo foi destruído, a pergunta que fica é: onde está Deus? Ele não morava no Santo dos Santos? Ele não estava aqui na sua cidade especial? Ele não estava aqui com a gente? Se o templo foi destruído, ué, cadê o cara? Então, isso coloca um problemão na cabeça dessa galera e eles têm que se reorganizar em termos conceituais dessa experiência do divino. O que eu faço agora? Eu estou como escravo numa terra que não é minha, eu estou sendo seduzido à mesclagem o tempo todo, e eu não percebo mais essa força da presença divina que a gente imaginava lá de Jerusalém. A coisa perdeu a força. A gente precisa buscar novos significados. E aí eu vou dizer para vocês: essa época em que o povo hebreu ficou cativo, escravo na Babilônia, foi uma das épocas mais produtivas intelectualmente para aquele povo, porque diante do desafio existencial, eles acabaram produzindo muita coisa, pensando muita coisa, que faz parte de muito material que a gente tem no Antigo Testamento. A terceira fase foi essa que eu mencionei, tá? Da escravidão na Babilônia, que durou basicamente 50 anos, 586, 539. A quinta fase é o do domínio persa. Uma fase interessante, onde o povo recebe uma certa autonomia de retornar à sua terra. Foi uma política dos persas. Faz esse negócio de manter escrava muito caro. Vamos mandar de volta essa galera, vamos deixar eles felizes, e a forma da gente ganhar dinheiro não vai ser fazendo ninguém sofrer. A gente vai cobrar impostos, e os impostos vão ser cobrados pelo templo. A gente vai até ajudar a reconstruir o templo, porque aí vai ser mais fácil a gente ganhar dinheiro. Essa foi a grande sacada dos persas. Genial. A gente deixa todo mundo feliz, todo mundo pagando, e eu encho o bolso. Isso fez com que os persas se tornassem o maior império daquela época, né? Venceram a Síria, a Babilônia e tudo mais, e se expandiram de uma maneira como nunca se tinha experimentado antes, e numa certa tranquilidade. Numa certa tranquilidade, porque se gerava esse clima de aparente liberdade,
de aparente tranquilidade, pô, na prática, foi vantajoso. A galera voltou para a terra deles, voltou para as origens, reconstruíram o templo, retomaram suas vidas. Mas tinha algo por trás, rolando ali. E uma primeira fase desse domínio persa vai até 450, tá? Com a reconstrução daquela estrutura, a cidade de Jerusalém, principalmente, e o templo. 515, a reinauguração do templo, uma obra aí que demora 24 anos para ficar pronto, mas a gente pode pensar que é uma técnica de construção muito antiga e o, o complexo do templo era uma coisa muito grandiosa, então, ok, tá ótimo, né? Igrejas do século XVIII demoraram 200 anos para ficar pronto, né? Então, tá inclusive competitivo. Mas a segunda fase é que foi perniciosa, porque a gente, depois da reconstrução do templo, a gente tem uma reconstrução social e religiosa e o povo hebreu, não mais liderados por reis, mas pela casta dos sacerdotes, adota a seguinte política: tudo que não é igual a gente não presta. Uma política segregatória total, de isolamento do povo hebreu dentro dos seus muros, e que trouxe consequências nefastas ao longo do restante da história do povo, porque foi muito fechado em termos de diálogo. Tanto se aprendeu na experiência da escravidão da Babilônia, mas talvez existencialmente a vontade de esquecer aquilo foi tão grande que se jogou a água fora com a criança que estava tomando banho. Se jogou água fora com o bebê. Os aprendizados parece que tentou se aniquilá-los, né? E aí, por exemplo, a gente vê nessa época de Esdras e Neemias, principalmente Esdras, a política de, olha, se você casou com uma mulher lá na Babilônia, você se separa dela, porque não pode ter nada de impuro aqui no nosso povo. A noção de impureza como o de outra nação. Essa noção de puro e impuro ficou muito ligado à organização social religiosa provocada por Esdras. É um personagem muito polêmico nessa linha do tempo. Tá? E por fim, o domínio grego, que a gente divide em alguns pedacinhos a mais. Uma primeira fase, depois que os persas foram vencidos por ninguém mais, nada menos do que Alexandre o Grande, ele simplesmente pegou tudo que a Pérsia tinha conquistado e tomou para si. A Pérsia fez o trabalho sujo e eles foram lá e tomaram aquela estrutura toda. Numa primeira fase, uma contaminação com a cultura grega. Numa segunda fase, uma opressão com a cultura grega. Os gregos dizendo tudo que não é grego precisa ser eliminado. E numa terceira fase, uma resistência a essa opressão dos gregos que desembocou na revolta dos macabeus. E isso fecharia o bloco do Primeiro Testamento. Esse esquema a gente vai revisitar várias vezes ao longo da nossa jornada, porque ele é a base de trabalho desse método histórico crítico. Aqui, dentro dessa estrutura, não tem nenhuma invenção. Isso aqui é um mero resumo do que está, de certa maneira, consagrada nessa literatura especializada que aborda o método histórico crítico. Tá? Um grande resumo. E a gente vai, de alguma maneira, navegar por essa história. O que é interessante dessa linha do tempo, como eu falei, é o Templo de Salomão, que bota uma marca importante, porque imagina, um povo que antes tinha uma experiência andarilha, agora, com o templo, com a monarquia, com os palácios, eles já passam a ter a possibilidade de guardar materiais escritos. Antes não tinha. Onde é que eu vou andar com um monte de plaquinha de argila, um monte de pergaminho, um monte daquela tranqueirada toda, se eu não tivesse um lugar para guardar o material escrito?
A existência de um prédio importante como o templo, foi fundamental para a salvaguarda desse material que a gente tem hoje. Né? E nas suas destruições, na sua reconstrução, muita coisa se perdeu naturalmente. E o próprio texto bíblico faz menção a livros que não se tem conhecimento. Livros que se perderam nessa história toda, mas que, de alguma forma, existiram em algum momento. Tá? Então a gente pode até separar essa história do Primeiro Testamento em antes do templo e depois do templo. Mas ainda assim, o que, que isso tem a ver com Gênesis? Bom, aí que é o pulo do gato. Sem sombra de dúvidas, o Gênesis se refere a esse período verdinho aqui. Isso é inequívoco. A referência que o Gênesis faz, estudar o Gênesis, é se referir a esse período aqui. Ok, isso está no sentido literal. A gente não precisa inventar nada para identificar isso. O problema é a pergunta que nos interessa: qual ambiente faz nascer o Gênesis? Essa que é a pergunta. Essa que enriquece a nossa discussão e faz com que a gente articule as duas camadas mais altas de leitura. Bom, e para responder essa pergunta, que ambiente faz nascer o Gênesis? A gente tem teorias. Teorias. Uma teoria nada mais é do que uma pretensa explicação de relações de causa e efeito. Eu identifico um ambiente que foi a causa daquele texto nascer. Isso é uma teoria, uma explicação. Eu identifico motivos para aquilo chegar onde chegou. E aí, a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é: quais as causas que levaram à construção do Gênesis? Desse livro, desse material que a gente tem diante de nós. A melhor teoria vai ser aquela capaz de fazer melhores previsões. Vai ser aquela que vai explicar com maior amplitude aquele movimento que a gente articula no material com que a gente está lidando. Diversas teorias disputam espaço. Uma teoria que faz parte daquelas duas camadas de leitura mais baixas, a literal e a alegórico tradicional, propõe uma teoria. Qual ambiente faz nascer o livro do Gênesis? O ambiente em que Moisés viveu. Essa é uma teoria. É uma teoria que está dentro de uma amplitude limitada. Só que, ao longo da história do manejo desse texto como texto bíblico, surgiu uma teoria, século XIX, por um camarada chamado Julius Wellhausen. Curiosamente, mera curiosidade, ele nasceu no mesmo ano do Nietzsche. Eu não sei que ano foi esse que nasceu uma galera pesada. Esse 1844 foi um ano assustador. Nasceram uns monstros nele, e um desses é esse camarada chamado Julius Wellhausen. Ele propôs uma teoria que está no seu livro chamado Prolegômena, ou Princípios, ou Inícios de uma História de Israel. É o livro marcante, lançado em 1883. Na verdade, a revisão de um primeiro livro dele, mas esse é o livro que se consagrou. Prolegômenos a uma História de Israel. Esse cara apresentou uma teoria nova que foi revolucionária. A gente poderia dizer assim, causou a mesma revolução que o Copérnico criou lá no século XVI, agora para lidar com o texto bíblico. O Wellhausen percebeu o seguinte, que o Pentateuco, a Torá, o nome que os judeus dão, teve sua origem numa redação composta de 4 textos originais independentes, datados de vários séculos diferentes depois de Moisés.
Na verdade, a Pentateuco, a Torá, seria uma composição de tradições. Foi a teoria que ele lançou. Então a gente pode pensar que o Pentateuco é esse emaranhado e que a gente tem disputando vozes naqueles 5 primeiros livros da Bíblia, tradições de Jerusalém, tradições do norte, que no Novo Testamento vai ser chamado de Samaria e tal, que é a região do Reino do Norte, tradições legais formativas, a galera ligada à formalização de regras e tudo mais, sacerdotes e os advogados, vamos chamar assim, e as tradições do templo. Essas são as 4 tradições que o Wellhausen identificou no Pentateuco como matéria-prima para a construção desse material que a gente tem hoje. Essas tradições têm nome que ele deu. As tradições de Jerusalém são a tradição javista, a tradição do norte, a tradição eloísta. Por que esses nomes? São as formas de dar nome a Deus, Javé e Elohim. As tradições legais formativas vão ser chamadas de deuteronomistas, tem tudo a ver com Deuteronômio. E as tradições do templo, a tradição sacerdotal. Tá? Essa é a teoria do Wellhausen. O que aconteceu depois dessa teoria? Ela só foi aprimorada. O cara falou: não são 4 tradições. Não, existem pequenos fragmentos que foram se somando ao longo do tempo. Uma tradição, na verdade, é a composição de outras 2 tradições anteriores e tal. Isso foi, na verdade, se fragmentando cada vez mais. Ao ponto de, ué, mas cadê o Moisés nessa história toda? Moisés se dissolveu, absolutamente. Só que essa teoria do Wellhausen conseguiu, como nunca se tinha feito antes, articular o texto ao seu contexto histórico. E nisso ela foi muito profunda, muito rica, muito valiosa. Aqui um mapa que mostra como que essas tradições foram se agregando ao longo do tempo, né? Ou seja, eu estou dizendo aqui que o Pentateuco mesmo se consolidou na forma como a gente teve hoje lá pelo ano 300. E não lá no ano 1250 com a caneta do Moisés. Mas foi um processo de construção ao longo de praticamente 1000 anos, acumulando dialeticamente, como a Mônica mencionou, tradições, visões de mundo, disputas de narrativa que foram em função de quem detinha o poder, a caneta, organizando esse material para chegar na forma que a gente tem hoje. O Gênesis é isso aí. Se a gente pega as tradições javista, eloísta e sacerdotal, o Gênesis daria um belo edredom listrado para gente. Várias tradições completamente entrelaçadas, segundo a teoria do Wellhausen, naturalmente, né, que dão origem a esse material. Aqui, qual é a ideia? A gente teria os 50 capítulos alinhados e o autor dessa figura teve o trabalho de separar camadinha por camadinha dessas tradições e botar elas organizadas uma do lado da outra. Então, ao lidar com Gênesis, talvez uma primeira pergunta que a gente tenha que fazer é: esse texto aqui, ele tem as características de qual tradição? Isso é o método histórico crítico. E sendo de tal tradição, ela faz referência a qual ambiente para esse texto nascer. E se ela faz menção a um determinado ambiente, quem é o público? Quem escreve? Quem escreve, escreve isso por quê? Com qual intenção? Que disputas discursivas estão em jogo naquele ambiente? E aí, minha gente, não vai ter problema nenhum, absolutamente nenhum, em eventualmente essas tradições estarem em conflito. Eventualmente, um texto vai dizer uma coisa, outro texto vai dizer outra coisa, e vida que segue.
Ao invés de jogar tudo isso na caixinha do mistério, a teoria do Wellhausen vai dizer o seguinte: não, são tradições diferentes que estão disputando espaço no coração das pessoas. E nisso a gente percebe uma riqueza de construção de uma experiência teológica desse povo que, particularmente, eu acho muito mais interessante do que imaginar que tudo foi brotado num único caderno com uma única caneta Bic. Pensar que isso foi um processo construtivo de assimilação de uma experiência, de uma caminhada. Bom, então o autor, a questão do autor, ela é um problema relevante na forma como a gente pensa hoje. Quem é o autor desse texto? Isso é um problema só do século XV, que vem junto da imprensa e tal. Até então, essa questão do autor é completamente secundária. A gente fala assim, a Ilíada, quem escreveu? Homero. Quem é Homero? Já não sei. Não sei nem se Homero existiu. Se ele não é uma própria construção cultural grega. Isso muda alguma coisa no valor da Ilíada, que era o material didático do greguinho, lá do ano 700 a.C.? Mudou nada, foi um livro formador de uma cultura. Se o Homero existiu ou não, pouco importa. O que importa é que existe uma tradição do Homero. Desconfio que talvez um Homero tenha até existido, mas que talvez ele não seja isso que contam dele é muito provável. Né? Homero seria cego, inclusive. Né? É, muitos textos sagrados e filosóficos antigos tinham essa noção de autoria coletiva, processual, e o autor era, na verdade, o reconhecimento de uma tradição. E nessa época, esses textos antigos eles envolvem fragmentos textuais, tradição oral, trabalho de redação e editoração. A gente pensar, olha que curioso, a gente tem diversas tradições emaranhadas nesse texto, mas elas têm uma forma final. Alguém organizou esse material. Organizou dessa forma por quê? Por que que quando a gente abre ali o livro do Gênesis, a gente não tem o Gênesis 2 na frente do Gênesis 1? Tudo conta a mesma história. Mas por que que não é um na frente do outro? É a forma que a gente tem hoje. É uma pergunta que a gente pode se fazer. Será que isso já não é fruto de um processo de formação do texto? Esses são interesses da exegese ligada ao método histórico crítico. A gente está descobrindo algo que está lá. E é um trabalho de pesquisa, sem sombra de dúvida. Tá? Pensar que o texto é essa árvore multicolorida, multiautoral, totalmente emaranhada, colaborativa de construção desse material. É isso que está sugestionado pela teoria do Wellhausen. Tá? Fechando aqui nosso último ponto, a poética. Né? A gente falou de um lado mais científico, agora um lado mais poético, a gente falou pouco dele. Quando a gente fala de poética, a gente não está pensando só em poemas, sonetos, não é isso não. Poética tem a ver com o verbo poien, verbo grego, que tem a ideia de fazer, criar, produzir, trazer algo à existência. Por exemplo, poien é o verbo que a gente usa para construir uma casa, no, no grego, né? Que é a origem da palavra. Pintar um quadro, escrever um poema também, fazer um bolo. Isso tudo é verbo poien, e tem a ver com poética. Tá? Então, poesia não é só é, brincadeira aqui, não é só o Carlos Drummond de Andrade. Fazer um bolo é poesia também, tá? Nesse sentido. Falei que ia mencionar um versículo apenas para vocês não saírem daqui frustrados completamente. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Tá? Todo mundo sabe isso aí de cabeça. Criou. O texto hebraico vai usar o verbo bara para dizer essa ação criativa de Deus. A tradução do hebraico para o grego vai usar epoiesen, que tem a ver com poética e tal. Olha o problema.
No hebraico, por exemplo, bará é um verbo que só é utilizado para Deus. Só Deus conjuga o verbo bará. Inclusive, Deus, com esse verbo, conjugando esse verbo, ele pode criar a partir do nada, dentro do vocabulário hebraico. O vocabulário grego, ele dissolve essa nuance e coloca no mesmo valor construir uma casa ou construir um universo. O verbo é o mesmo. O hebreu foi cuidadoso a escolher um verbo específico para aquela criação, e havia vários outros verbos para outros tipos de criação. E o grego juntou tudo numa toada só. Qual o sentido que eu vou dar para o criar? Está na mão de quem lê. Esse criar do grego é igual ao nosso, a gente cria um cachorro, cria uma criança. O criar também. A palavra é muito parecida. E aí? Veja, a própria língua já nos impele a uma ação criativa na leitura. Vasculhar as línguas já fazem a gente articular conceitos diferentes. E eu vou me fixar uma leitura única, sendo que nem o idioma me garante nada. Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. Nomes importantes dessa percepção poética. Alguns nomes desconhecidos, como Stanley Hooper, David Miller, Amos Wilder, Rubem Alves, esse a gente conhece, um cara importantíssimo nessa construção. Um livro chamado Teopoética, Teologia e a Imaginação Religiosa. Um livro de 1976, um livro assim, eu vou mandar uma tradução do primeiro capítulo para vocês, falando as regras do jogo, e eu vou transcrever aqui um pedacinho dele. Ó, é no nível da imaginação que ocorre qualquer verdadeiro engajamento com a vida. Não basta que a igreja esteja em guarda contra o filistinismo no mundo. No vocabulário dele, isso quer dizer o excesso materialista, a tacanhice doutrinária, isso tudo ele joga nessa palavra de filistinismo, menção aos filisteus, tá? Uma piadinha, vamos chamar assim. O filistinismo invade o cristianismo por dentro sempre que a dimensão criativa e mito poética da fé é abandonada. O enrijecimento. Quando isso acontece, a doutrina se torna uma caricatura de si mesma. Então, aquilo que antes dava vida começa a entorpecer e, por fim, a nos sufocar. Aí, beleza. Esses materiais se encontram traduzidos em português? Óbvio que não. Isso aqui interessa a alguém? Na boa, a ninguém. A não ser pra gente aqui. Então, no Brasil, a gente tem uma pobreza de material relacionada a essa nossa intenção. Tá? Muita coisa está refém do idioma inglês, do idioma alemão. No francês não tem muita coisa, mas a gente vai ter que cavucar isso minimamente para ver se tem algo interessante ali. E é isso. Bom, então, pelo horário, encerramos por aqui. Uma mera organização aqui do livro do Gênesis em pedacinhos, mas a gente vai retomar isso no encontro que vem, na segunda-feira que vem. Demos um primeiro passo, né? Para vocês não ficarem tristes, eu mencionei um versículo do Gênesis apenas e já mostrei para vocês, ele é um problema. O que a gente vai fazer na semana que vem? Em princípio, a gente vai trabalhar com o texto Gênesis 1 e Gênesis 2. Eu vou mandar o texto para vocês, uma tradução legal. Vou mandar esse primeiro capítulo do livro do Wilder. E vocês leiam na medida que conseguem. Entendeu? O mais importante é vocês lerem o texto bíblico conforme puderem e se esforçarem para pensar assim: caramba, o que isso pode querer dizer? Como é que eu vejo isso aqui? Como é que eu rascunho
um significado para essa brincadeira aqui. Vai haver naturalmente um conjunto de informações que eu vou passar para vocês, é o lado histórico crítico, mas existe uma experiência individual de leitura. E a gente vai poder combinar essas coisas daqui para frente. Beleza, minha gente? Então, já deu nosso horário. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, pelo voto de confiança nessa nossa maluquice aqui. E eu vou fechar a gravação, compartilhar o material, mandar e-mail para vocês, tá? E a gente vai evoluindo dessa maneira. Beleza? Valeu então, galera. Boa noite a todos. Bom jantar para quem ainda não jantou. E a gente se esbarra por aí. Forte abraço. Até mais. E